Olá, boa tarde, eu sou o Paulo. Eu sou o Juan. Estaremos apresentando um artigo referente ao trabalho de conclusão de curso com o tema voltado para a utilização de fundação em Radier. Falaremos das vantagens e desvantagens desse tipo de fundação e apresentaremos etapas do estudo do solo e do terreno para a aplicação do mesmo. A introdução. Neste trabalho de conclusão de curso, iremos abordar a utilização da fundação do tipo Radier. As fundações são classificadas em dois grupos, fundações rasas ou superfícies e fundações profundas. O trabalho tem como foco fundações rasas ou superficial, que é caracterizada por estar apoiada no solo em uma pequena profundidade de assentamento. Nestas fundações, as cargas transmitidas ao terreno são influenciadas pela distribuição de pressão sobre a base da fundação, gerada pelo carregamento provindo da superestrutura. O radier é um tipo de fundação rasa, que funciona como uma laje, podendo ser de concreto armado ou protendido. Recebe todos os esforços provenientes dos pilares, advindo da estrutura. Estes esforços são distribuídos em toda a área de contato solo-radier. Objetivo: a determinar por meio de método e estudos específicos os parâmetros de um solo, o qual resista aos esforços aplicados pelas diversas fundações escolhidas. Segundo, analisar a tecnologia utilizada para a construção dos radieres, avaliando o processo construtivo detalhado. Terceira, apresentar a tecnologia construtiva dos radieres, dado que eles proporcionam várias vantagens, como rapidez na execução, pequeno número de trabalhadores, pode ser utilizado em vários tipos de solo, possui menos restrições na disposição das paredes, eliminar o baldrame e o contrapiso, ou seja, há uma grande racionalização desse tipo de elemento da fundação. Metodologia. Na realização desta pesquisa, pretende-se fornecer subsídios para que os novos engenheiros tenham condições de atuar com base conceitual bem fundamentada, visto que há pouca literatura tratando sobre o tema abordado. O desenvolvimento. No desenvolvimento serão apresentados alguns critérios de projeto de fundação do tipo Radier, tipo de Radier, bem como vantagens, materiais utilizados e recomendações construtivas. Classificações dos radiers. Os radiers podem ser classificados quanto à sua geometria e quanto à rigidez e flexão. A geometria, existe quatro tipos de radier. Radier liso, que é o radier mais utilizado em casas de Coab, CDHU, etc. Radiers com pedestais ou cogumelos. Radiers nervurados e radiers em caixão. Quanto à rigidez e flexão, os radiers podem ser classificados em rígidos e elásticos. Rígidos são aqueles cuja rigidez e flexão é relativamente grande, portanto, a elemento estrutural pode ser tratado como corpo rígidos. Radiers elásticos possuem menor rigidez e deslocamento relativo à placa de descanso não são desprezíveis. As vantagens. Esse tipo de fundação não exige grandes escavações, pois sua locação pode ser pouco abaixo do nível do solo, ou montagem de formas complexas, pois exige apenas formas laterais para a delimitação da área. Em relação a outras fundações, apresenta baixo custo e 30% de redução em relação à sapata corrida e maior velocidade na execução, pois não precisa de mão de obra especializada. Terceiro, fundação ideal para pequenas construções como casas, terras, sobrados, edificações com baixa carga, desde que esteja próximo a solos de alta resistência, como rocha, areia compactada em alta resistência. Esse tipo de fundação é indicado para terrenos argilosos, como por exemplo na utilização de fundações mistas acompanhadas de estacas conforme a figura a seguir. As vantagens da escolha da fundação radier se dá por: esse tipo de fundação depende das características do solo e da sua interação com o peso da estrutura, como dito anteriormente, utilizado em projetos com cargas leves. Se houver necessidade de aumentar a resistência do radier devido às cargas atuantes na laje, é necessário aumentar o volume de concreto e armadura, assim tornando mais caro, deixando de ser viável em alguns casos. Devido a se tratar de como elemento estrutural de concreto armado, há uma grande possibilidade de fissuras. Necessidade precoce nas instalações hidráulicas e sanitárias para não haver furos na laje, danificando a sua resistência urgindo retrabalho, conforme a figura a seguir. Realização do projeto de fundações. Aqui chega a topografia da área no trabalho em loco, dados geológicos e geotécnicos, dados sobre as construções vizinhas, processo construtivo detalhado de todo o trabalho realizado na obra. Determinação de capacidade e resistência do solo de fundação. Aqui segue todo o trabalho de resistência do solo, todos os ensaios que for permitido saber a resistência do solo que será empregado esse tipo de fundação. Conclusão. Através do presente trabalho, podemos concluir que o projeto de uma fundação tipo Radier não possui nada de simples, apesar de conter um método construtivo bem simples, rápido e fácil de ser executado. É uma fundação que possui diversas vantagens. Quando a edificação possui diversos sapatos, se há necessidade de distribuir as cargas uniformemente no solo. Se faz necessário também a avaliação prévia de possíveis agentes patológicos, pois a melhor forma de se evitar um possível desgaste da edificação é prevenir a mesma de possíveis agentes presentes ao redor da edificação. Por esses motivos, é importante a análise correta do solo, análise da região ao redor e verificação de problemas já ocorrentes em fundações vizinhas, para melhor prevenção da causa de degradações.
Acabamos de apresentar o trabalho de conclusão de curso de Engenharia Civil da Faculdade ENIAC, agradecendo primeiramente a Deus, a Faculdade ENIAC por todo o suporte prestado ao longo do curso, aos tutores e aos nossos familiares. Muito obrigado. Muito obrigado.